Bom dia, alunos do sexto ano. Espero que todos estejam saudáveis junto de seus familiares. Que possamos manter nossos estudos com tranquilidade, acreditando nesse esforço coletivo que todos estamos realizando. Essa aula pretende esclarecer algumas dúvidas que observei quando verifiquei as tarefas postadas. Então, essa aula vai estar concentrada em dois assuntos básicos: o fluxo de matéria e energia nos ecossistemas e também a dependência direta ou indireta de luz pelos seres autotróficos e heterotróficos. Espero que aproveitem. Nesta videoaula, você irá estudar o fluxo de matéria e energia e verá que ao longo de uma cadeia alimentar ocorre a passagem de matéria orgânica entre os níveis tróficos e parte dessa matéria orgânica é utilizada como fonte de energia. Você também entenderá melhor como funciona esse fluxo de matéria e energia e levará em conta conclusões importantes a partir de análise de alguns conceitos. O slide contém um conceito importante que precisamos gravar. O fluxo de energia é unidirecional, ou seja, essa energia flui num único sentido, mas o fluxo de matéria é cíclico. Nos slides posteriores, nós faremos indagações e responderemos a essas perguntas. Por que o fluxo de energia é unidirecional e por que o fluxo de matéria é cíclico? Esse slide ele se inicia com uma pergunta: por que o fluxo de energia flui em um único sentido? Ou seja, por que o fluxo de energia é unidirecional? Para começarmos a conversar sobre esse assunto, vamos relembrar alguns conceitos importantes. Um aspecto importante para entendermos a transferência de energia dentro de um ecossistema é a compreensão de uma lei importante dentro de uma área chamada termodinâmica. Ela diz o seguinte: a energia não pode ser criada nem destruída, e sim transformada. Como exemplo ilustrativo dessa condição, eu posso citar para vocês a luz solar. A qual é essa fonte de energia? Ela pode ser transformada em trabalho, calor ou alimento, em função da atividade da fotossíntese. Porém, de forma alguma, ela pode ser destruída ou criada. Outro aspecto importante é o fato de que a quantidade de energia disponível diminui à medida que ela é transferida de um nível trófico para outro. Existem motivos para essa diminuição. Uma parte dessa energia é consumida pelo ser vivo nos seus processos metabólicos, por exemplo, na respiração celular, e outra parte acaba sendo perdida para o ambiente sob a forma de calor. Conclusão: por que o fluxo de energia é unidirecional? Por que essa energia flui no único sentido até que ela acaba? A gente pode elencar aqui dois motivos principais. O primeiro é que os seres vivos, eles gastam uma parte dessa energia nas suas atividades vitais, ou seja, nos processos que mantêm a vida. E o outro motivo é que parte dessa energia também é perdida para o ambiente sob a forma de calor. Então, conclusão: durante a passagem dos níveis tróficos, durante a passagem dessa energia pelos níveis tróficos, essa energia vai sendo perdida por dois motivos: uso de parte da energia para a manutenção do ciclo vital, para a manutenção da vida, e o outro motivo é que parte dessa energia é perdida para o ambiente sob a forma de calor. Então, na passagem dos diferentes níveis tróficos, ela vai diminuindo até que ela acaba. Esse slide se inicia com o novo questionamento, que é: por que o fluxo da matéria é considerado cíclico? Isso ocorre porque os decompositores fazem esse trabalho de reciclagem da matéria orgânica morta, ou seja, transformam essa matéria orgânica em sais minerais que retornam ao solo e se tornam novamente disponíveis para o aproveitamento dos seres produtores em um novo processo de fotossíntese. Se acompanharmos esse esquema que aparece no slide, a gente passa a entender por que essa matéria
esse fluxo de matéria é dito cíclico. A gente observa que a matéria orgânica ela é decomposta por seres decompositores. Esses sais minerais que a constituem retornam ao solo e ficam disponíveis novamente através da fotossíntese para os seres produtores, ou seja, acabam voltando às cadeias e teias alimentares. Lembrando que os fungos e as bactérias são os principais organismos decompositores na natureza, pois, como já falamos anteriormente, são seres heterotróficos. A forma como esses seres decompositores se alimentam, degradando, decompondo a matéria orgânica, transforma essa matéria orgânica em minerais que retornam ao solo. O fluxo da matéria na natureza é cíclico, pois nos ecossistemas esses elementos químicos que constituem as moléculas que formam esses seres vivos acabam por circular nos diferentes níveis tróficos, formando então um ciclo de nutrientes. Conclusão: o fluxo da matéria é considerado cíclico nos ecossistemas. Algumas considerações sobre as letras A, B e C. Na letra A, a gente observa que diz o seguinte: substâncias produzidas no processo de fotossíntese são transformadas em água e gás carbônico à medida que são utilizadas na respiração celular. Só para lembrarmos, no processo de respiração celular, ocorre a degradação da glicose pelo gás oxigênio. Nós já estudamos esse processo e ele se encontra no caderno Vocabulário de Estudo. Quando essa quebra da glicose ela acontece no processo de respiração celular, ocorre a produção de energia e a liberação de água e gás carbônico para o ambiente. Na ingestão de alimentos, o corpo dos seres vivos armazena substâncias advindas dessa ingestão desses alimentos. Acaba sendo liberado no ecossistema o que não é aproveitado e acaba sendo reutilizado por outros seres vivos. Por exemplo, seres necrófagos e detritívoros. Os organismos mortos são decompostos por ação de decompositores e essa matéria orgânica ela acaba retornando ao ambiente, ficando disponível, como vimos no slide anterior, para uma nova fotossíntese realizada pelos seres vivos produtores. Esse slide visa esclarecer uma dúvida que apareceu na conferência dos exercícios postados na plataforma Moodle. Alguns alunos apresentaram dúvida sobre a questão se os seres heterotróficos dependem da luz. Na verdade, os seres heterotróficos dependem indiretamente da luz, pois a base de toda a cadeia ou teia alimentar é a alimentação desses seres consumidores heterotróficos a partir de um ser autotrófico, como as plantas, por exemplo. As plantas que usam essa luz para produzir matéria orgânica que vai integrar a nutrição desse consumidor. Esse consumidor fará o mesmo papel para outro consumidor, servindo de alimento para esse e assim sucessivamente. Dessa maneira, porções de energia que começaram lá na fotossíntese com a luz solar, fornecendo energia química que foi sendo utilizada pelos seres consumidores. Então, mesmo indiretamente, esses seres heterotróficos dependem da luz devido ao seu tipo de nutrição. Então, concluindo, os seres heterotróficos dependem, mesmo que indiretamente, da luz. Na relação de que um ser que não produz o próprio alimento se alimentará de plantas ou herbívoros e, consequentemente, se as plantas não realizam fotossíntese que depende da luz, o processo não ocorrerá e as teias e cadeias alimentares sequer existiriam. Essa videoaula foi um resgate de algumas dúvidas que apareceram durante o percurso até aqui. É importante que essas revisões sejam feitas de forma correta. Um beijo, fiquem com Deus.